Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Konosuba, o Rei das Trapaças. Parte 6. Capítulo 65. Golpe Secreto. Ela ainda está viva. Sato Hikaru observava a gigantesca cratera que ele mesmo criará ao utilizar sua magia de explosão, fixando o olhar na forma central da destruição. Já não se tratava apenas de cabeças separadas. Metade do corpo da criatura havia sido reduzido a cinzas, mas aquela faísca de vida teimava em não se apagar. Apenas duas cabeças restaram presas ao que sobrava da serpente aquática de várias cabeças. Uma estava levemente ferida e a outra, em um estado deplorável, quase totalmente destruída. Sato Hikaru estava tão chocado que sua mandíbula quase tocou o solo. Isso é possível? De acordo com meus cálculos meticulosos, embora essa magia de explosão não fosse capaz de transformar esse monstro em poeira cósmica, ela certamente deveria ter sido suficiente para obliterar suas cabeças. Sato Hikaru estava extremamente confiante em seus cálculos. Na verdade, isso fazia parte de uma estratégia desenhada com precisão cirúrgica. Antes de desencadear a explosão, ele permitiu que Megumin sondasse a criatura, testando a resistência de seu couro, para que ele pudesse ajustar a potência necessária e garantir o extermínio instantâneo. O fato de ele saber, através de Chris, que aquela serpente era um tipo de serpente-dragão, possuidora de escamas de dragão resistentes, tornava o planejamento ainda mais lógico e necessário. No entanto, a situação atual era um tapa humilhante na cara de Sato Hikaru. Sua estratégia impecável falhara em completar o serviço. Ela realmente ainda tem duas cabeças? Como foi capaz de resistir? Enquanto analisava a serpente buscando entender como ela sobreviveu ao ataque que deveria ser fatal, ele também gritou para os membros da equipe que estavam exaustos pelo chão. Darkness, continue contendo-a, não deixe que ela escape. Yunion, você? Ele parou no meio da frase ao notar o rosto pálido de Yunion. Obviamente, exigir que ela controlasse a serpente sozinha fora um esforço hercúleo, drenando cada gota de sua energia. Yunion, recue. Fique com Chris e os outros, preparem-se para partir a qualquer momento. Ao terminar o comando, Sato Hikaru compreendeu mais ou menos como a fera sobreviveu. O erro foi meu, ele admitiu para si mesmo. Observando o terreno, ele notou uma discrepância entre a posição original da serpente e o local onde a explosão atingiu. Quando ele preparava o feitiço, a serpente, percebendo o perigo iminente, libertou-se do pântano e tentou rastejar para o lago. Além de sua postura deitada, ela se enterrou no lodo e empilhou as cabeças em linha, suportando o ataque camada por camada. Ele percebeu. Ele se lembrou da cena onde a serpente mergulhou no pântano pouco antes do impacto, usando o corpo das outras cabeças como escudo e até invocando magia para tentar dissipar a energia da explosão. Ela é cruel e inteligente o suficiente, agindo como se enfrentasse a morte 8 vezes sem hesitar. Quando Sato Hikaru suspirou, impressionado com a astúcia da criatura. A serpente abaixo já havia recuperado o movimento básico e lutava desesperadamente para chegar às águas do lago. Darkness ouviu o comando e bloqueou o caminho da serpente, mas... provocar, desafiar, atrair atenção, provocar. A realidade não era um jogo, habilidades não tinham tempo de recarga definido, mas exigiam um esforço físico real infelizmente. Embora Darkness gritasse desesperadamente, a serpente já à beira da morte e dominada pelo terror absoluto, não se importava mais com nada além de sua fuga para a água. A provocação de Darkness, que em situações normais seria infalível, tornou-se inútil contra uma besta guiada pelo puro instinto de sobrevivência. Não adianta, ela está focada na fuga, minhas habilidades não surtem efeito. A realidade não é um jogo. É impossível que uma habilidade de provocação faça um monstro moribundo ignorar a própria vida para atacar, ele concluiu. Sato Hikaru, prevendo a possibilidade de falha, agiu imediatamente, retirando do espaço de seu sistema um conjunto de correntes massivas. Prendam. O alvo desta vez não era o pescoço, mas a área que restringiria totalmente o movimento da fera. Darkness, puxe a corrente imediatamente, dê um jeito de trazê-la de volta. Você está brincando? Mesmo a masoquista Darkness não pôde conter a reclamação. Nem eu consigo segurar essa coisa. Apenas aguente por um momento, me dê tempo para me preparar. Sato Hikaru voou e aterrissou na margem, encarando a serpente que avançava. Ele inspirou profundamente e desembainhou sua longa espada. Me dê apenas 30 segundos. Ai, eu entendi. Vendo Sato Hikaru bloqueando o caminho da serpente, Darkness rangeu os dentes e segurou a corrente, puxando o monstro com todas as suas forças. Mesmo assim, a serpente mal desacelerou sua distância até o lago e até Sato Hikaru encurtando perigosamente. 350 metros? 280 metros? 150 metros? Você não está pronto ainda. Mais 5 segundos. Observando a serpente que se erguia como uma montanha diante dele, Sato Hikaru sentia o suor escorrer por suas palmas. 3, 2, solte e deite no chão. Darkness, que segurava a corrente com cada fibra de seu ser, soltou-a no instante do comando, colapsando para trás por pura exaustão. No momento em que ela caiu, um mar de luz pura irrompeu diante de seus olhos. Incontáveis raios de luz atravessaram a visão dela com força indomável. Que lindo! Esse pensamento passou por sua mente enquanto ela ouvia o grito apaixonado de Sato Hikaru. Excalibur. Capítulo 66. Luz Sagrada. Uma torrente de luz ofuscante engoliu tudo. Mesmo a serpente aquática, imensa como uma montanha, parecia minúscula diante daquele oceano de puro poder lumínico. Era como uma pedra atirada ao mar. Causou uma pequena agitação, mas foi rapidamente submersa e aniquilada. A chama da vida, que teimosamente resistira a duas magias de explosão, foi extinta no instante em que entrou em contato com aquela luz sagrada. Após o feixe romper as nuvens e seguir em direção ao horizonte, restou apenas um campo vazio, emanando calor, e o que restou do cadáver da serpente aquática. Sistema tem algo de errado com sua espada. Tosse.
Após a luz desaparecer, Sato Hikaru, o responsável por aquele ataque que desafiou os limites do planeta, estava com o rosto pálido. Ele tossiu rudemente, cravando a espada no chão para se manter de pé. Tosse. Por que o consumo de energia é tão descomunal? E por favor, anfitrião, preste atenção. Esta é uma espada sagrada criada pelo próprio planeta. Eu sei que a espada foi criada pelo planeta, mas o que isso tem a ver com o consumo? Este lugar não é onde a espada sagrada foi concebida. Sato Hikaru. Um sujeito legal, não é? Essa espada escolhe o local? Um artefato limitado aos mundos do tipo Fate? E não. Ao liberar a espada sagrada em outro mundo, todo o consumo é arcado pelo usuário. Eu deveria estar infeliz, mas por que suas palavras soam como um consolo? Olhando para a espada sagrada que ele cravou no solo, a expressão de Sato Hikaru era complexa. Então, no fim, foi porque eu sou fraco demais que só consegui disparar uma vez antes de ficar esgotado? Se o anfitrião refere-se à fraqueza da situação atual, é porque o anfitrião ainda não dominou a espada sagrada e a liberou excessivamente. Ouvindo a explicação do sistema, Sato Hikaru recordou-se de como a serpente pareceu derreter imediatamente ao tocar o mar de luz. Mesmo após o monstro ser evaporado, o feixe continuou, parando apenas quando seu próprio poder mágico se esgotou completamente. Sato Hikaru compreendeu subitamente. Então, foi porque eu usei força demais, certo? Sob a bênção de vários artefatos, Sato Hikaru, que recuperava parte de sua energia, balançou a cabeça enquanto olhava para a arma. Então, terei que usar isso de tempos em tempos e dominar o controle adequadamente? Se o anfitrião deseja melhorar sua proficiência e controlar sua energia livremente, sim. Meu controle sobre o poder mágico não era tão ruim. Espere um minuto. Sato Hikaru, refletindo sobre sua habilidade, olhou para as informações do sistema e recordou algo crucial. Se me lembro bem, a usada por Artoria parecia ter 13 selos para limitar sua saída, certo? Minha espada. Não se preocupe, anfitrião. Os itens obtidos do sistema, a menos que especificado, não possuem defeitos. Não me venha com não se preocupe. Eu me perguntava por que era tão poderosa. Eu basicamente não conseguia parar. O que eu usei foi, na verdade, uma versão completa de nível ex. Agora o problema estava resolvido. A razão pela qual ele ficara exausto não era por falta de proficiência, nem por ser fraco. Era que aquela espada sagrada não possuía travas, sendo poderosa demais para seu nível atual. Era como conectar um cano de esgoto de uma cidade inteira a uma banheira doméstica com uma bomba de alta pressão atrás. Para ele não ser drenado até o último resquício seria um milagre. Droga, parece que até eu aprender a controlar a saída, essa espada sagrada será apenas um trunfo de uso único. Sato Hikaru nunca imaginou. Ele queria apenas se exibir e chamou a espada casualmente de o movimento final, mas ela realmente se tornou o movimento final. É aquele tipo de técnica que, se não eliminar o inimigo instantaneamente, prepara você para ser eliminado. Esse cenário me parece familiar. Ei, Sato. Enquanto ele pensava onde ouvirá aquilo, seus companheiros de equipe, vendo que a serpente fora derrotada, correram até ele. Megumin, que ainda precisava ser carregada, foi a primeira a chegar, olhando para ele com estrelas nos olhos. Aquele golpe foi tão legal, hein? Vendo a Lolha excitada, Sato Hikaru percebeu porque aquele cenário lhe parecia familiar. Sério? O que? Definitivamente há algo de errado com este mundo. Ignorando Megumin, Sato Hikaru olhou melancolicamente para o céu. Eu só queria ser uma pessoa normal. Podem parar de me colocar nessas situações ridículas? Capítulo 67. Repouso e recompensa. Embora o processo tenha sido torturante, a tarefa de subjugar a serpente aquática foi finalmente concluída pela pequena equipe de Sato Hikaru, após esgotarem seus 3 magos. E houve também o ladrão que quase foi assado pelo fogo amigo. Comparado aos magos exaustos e ao quase vítima do fogo amigo, quem deveria estar em pior estado era o tanque principal que bloqueou a frente, mas milagrosamente, Darkness e a curandeira que tratou a equipe incansavelmente estavam vivas e cheias de disposição. É por isso que digo que isso é exagerado demais. Sato Hikaru, sentado no pequeno abrigo improvisado de terra enquanto esperava pela refeição, olhava para Aqua e Darkness, dizendo com inveja, deixa a Aqua pra lá. Mas por que Darkness ainda está com tanto espírito? Enquanto falava, Sato Hikaru olhou para o lado para a armadura de Darkness, agora cheia de amassados e corrosão. A armadura está claramente destruída, mas ela continua inteira. Você ainda precisa perguntar? Obviamente foi porque esta deusa a curou. Antes que Darkness respondesse, Aqua, que temperava o jantar, saltou triunfante. Portanto, da recompensa desta tarefa, eu deveria receber a maior parte. Você sabe qual é o valor da recompensa? Já que era a maior parte. Todos se esforçaram, a recompensa será dividida igualmente. Revirando os olhos, Sato Hikaru apontou para o lago. Se quer ganhar mais, vá purificar aquele lago. De jeito nenhum, é cansativo demais, e a recompensa por purificar lagos é baixa. Aqua fez beicinho, olhando para Sato Hikaru como se ele fosse um idiota. Embora eu não saiba o valor exato, sendo uma serpente tão grande, a recompensa deve ser de várias dezenas de milhões, certo? Está tentando dizer que não quer dividir igualmente? Arqueando as sobrancelhas, Sato Hikaru sorriu. Então quanto você quer? Diga um número. Se não for absurdo, eu concordarei. Aqua começou a calcular com seu cérebro diminuto. A recompensa por um grifo era 500 mil eris. Como a serpente é mais forte, por que não adicionar 2 zeros? 500 mil eris com 2 zeros seria 50 milhões? Pescando, Aqua contou os membros da equipe, incluindo Darkness e Chris. Somos 6 pessoas. Sato Hikaru sorriu enquanto Aqua se perdia em pensamentos, sem intenção de interrompê-la. Darkness,
Ele piscou para Darkness, sinalizando para que ela não ajudasse Aqua, e inventou uma desculpa. Por que você não vai verificar se Chris terminou de se limpar? Está na hora de comer. Darkness, inicialmente confusa, olhou para Aqua calculando os números e percebeu o que Sato Hikaru fazia. Ok, vou dar uma olhada. Chris tem demorado bastante, de fato. Darkness sorriu e afastou-se em direção ao pequeno abrigo de banho improvisado. Aquele local fora construído sob a supervisão de Chris, a vítima, e feito com magia por Sato Hikaru, o culpado. Não apenas o local, mas a água fora invocada por Sato Hikaru. Se não fosse pela diferença de gênero, ele suspeitaria que Chris lhe pediria ajuda para banhar-se. Mas, pensando no motivo de Chris estar tão irritada, o fogo que quase lhe tirou o cabelo, ele decidiu aceitar a punição. É uma pena que o belo cabelo de Chris tenha sido reduzido a quase nada pelo fogo, não é? Imaginando uma deusa da sorte com cabelo curto, Sato Hikaru sentiu culpa. Decidi se a Aqua fizer alguma estupidez, darei a parte dela para Chris como reparação. Que reparação? No quarto atrás dele, Megumin, que recuperara a mobilidade após um cochilo, caminhou esfregando os olhos e olhou para Sato Hikaru. Foi porque trabalhamos tão duro que você quer dar sua parte para todos? Sato Hikaru olhou para Megumin com desprezo. Você é uma maga inútil que desmaia após uma única explosão, é digna da palavra trabalho duro. Quem você está chamando de maga inútil? Eu decidi. Quando a pavio curto Megumin ouviu aquilo, ela estava pronta para saltar sobre ele, mas, do outro lado, Aqua, que terminara seus cálculos, foi mais rápida e chegou diante de Sato Hikaru. Sobre a recompensa desta vez me dê. Capítulo 68. Testando o Ki de Aqua. Por esta recompensa, me dê apenas 20 milhões geris e entregue 10 milhões para Darkness. Aquela dama trabalhou muito para proteger esta deusa. Quanto ao resto vocês podem dividir entre si. Aqua, que saltou para fora com a cabeça erguida, exibia uma expressão de não sou muito generosa para Sato Hikaru, enquanto mencionava uma quantia que quase o fez rir. Você realmente tem um pouco de consciência, lembrando-se de que a Darkness a protegeu. Suprimindo o sorriso, Sato Hikaru a lembrou deliberadamente. Tem certeza de que quer que seja dividido dessa forma? Mesmo que Aqua fosse uma idiota, ao olhar para a expressão atual de Sato Hikaru, ela também sentiu vagamente que algo estava errado. Será que a recompensa não era de apenas 50 milhões? De fato, não eram 50 milhões. Confirmando honestamente o palpite de Aqua, mas sem esperar que a deusa gananciosa perguntasse o valor real, Sato Hikaru a interrompeu imediatamente. Não vou informá-la do valor exato. Você pode apenas esperar a recompensa chegar e dividi-la igualmente entre nós, ou pode jogar um jogo comigo. Agora, contanto que a quantia que você mencionar não exceda o dobro do valor da distribuição igualitária, eu darei a você a quantia excedente da minha parte. Com a regra de ouro nele, Sato Hikaru, que nem se importava com a recompensa, olhou para a expressão excitada de Aqua e acrescentou com um sorriso maligno. Mas não pense em pedir uma quantia excessiva. Você deve ter jogado o clássico jogo de cartas Blackjack, certo? Assim como no Blackjack, se a quantia que você adicionar exceder 21 pontos, o que seria mais do que o dobro do valor da recompensa, excedendo o montante que eu posso oferecer, esse será o seu ponto de quebra, ponto. Se você ultrapassar os 21 pontos, perderá o jogo. Nesse caso, se você exceder o limite, não terá direito à sua parte da recompensa. Enquanto falava, Sato Hikaru olhou para Megumin, que estava ao lado, e disse, não se preocupe, se Aqua realmente ultrapassar o limite. Não engolirei toda a recompensa dela. Esse valor será compartilhado igualmente entre nós. Aqua, que originalmente queria gritar imediatamente 18 bilhões, congelou e exibiu um sorriso falso. Sério, Sato? Quem você pensa que eu sou? Você não entende que tipo de pessoa você é? Revirando os olhos para a Aqua, Sato Hikaru recostou-se na cadeira despreocupadamente, com o tom relaxado e casual. Vou lhe dar outra dica. A recompensa total excede 100 milhões, então você deve considerar as coisas cuidadosamente antes de falar. Se prefere esperar e dividir a recompensa igualmente entre nós, ou se quer jogar para ver se consegue transformar a bicicleta em uma motocicleta. Sob a tentação de 100 milhões geris e a insistência de Sato Hikaru, o cérebro de gelo de Aqua começou a girar rapidamente. Se a recompensa fosse de 100 milhões, cada um teria cerca de 16 milhões. Se ela dobrasse, seriam 32 milhões. Além disso, Sato Hikaru mencionou que o valor excede 100 milhões, então o total era superior a 100 milhões geris. Se ela dobrasse o valor total, seriam 200 milhões geris, então se ela acertasse o cálculo, a quantia que receberia poderia dobrar mais uma vez, rompendo imediatamente a marca dos 60 milhões. Gulp. Aqua engoliu sua saliva e lambeu os lábios secos. Eu acho que... Embora Aqua falasse devagar, até tropeçando nas palavras por um longo tempo antes de conseguir articular uma frase, Sato Hikaru não estava com pressa, observando a Aqua hesitante com grande interesse. Finalmente, sob os olhos atentos de Sato Hikaru e Megumin, Aqua levantou trêmula 3 dedos. Eu acho que a recompensa total é de 300 milhões. Então, quanto você vai gritar? Imediatamente os 100 milhões completos. Aqua ficou dizendo por um longo tempo antes de tomar a decisão final. No entanto, Sato Hikaru não estava com a menor pressa e nem sequer pressionou Aqua, que estava totalmente enrolada. Talvez o cérebro de gelo tenha girado rápido demais, e a água dentro de sua cabeça tenha sido jogada para os canais lacrimais. Após ficar confusa por um longo tempo, Aqua finalmente. Eu não quero mais brincar. Ela chorou e saiu correndo. Isso. Vendo Aqua, que desistiu imediatamente do jogo e fugiu, Sato Hikaru balançou a cabeça. Ele parecia um pouco arrependido e disse, que lamentável. Então, de quanto é a recompensa desta vez? Desta vez, quem fez a pergunta foi Megumin, que não tinha dito nada antes de Aqua fugir. Na verdade, não era que ela não quisesse falar.
era apenas que ela estava chocada com o valor mencionado por Sato Hikaru. Megumin, que cresceu em uma família pobre, às vezes levava sua irmã ao rio para pegar peixes e camarões, bem como insetos na floresta para encher o estômago. Ela nunca tinha visto milhões de eris em sua vida, muito menos valores na casa das dezenas de milhões que terminavam batendo em uma meta milionária. A garota estava temporariamente paralisada pela magnitude da informação. Ela não se importava mais com o fato de Sato Hikaru ter se referido a ela como maga inútil. Abrindo seus olhos que brilhavam em carmesim devido à excitação, ela encarou Sato Hikaru. A recompensa desta vez, de quanto é? Sato Hikaru ficou surpreso com a reação de Megumin e, após se recuperar, falou com um sorriso maligno. Antes disso, você quer jogar um jogo comigo? Esqueça isso, eu escolho a distribuição igual. No entanto, Megumin, sendo uma criança pobre, não tinha o hábito de apostar e escolheu imediatamente o método mais seguro, continuando a perguntar. Diga-me rapidamente, quanto é exatamente? Capítulo 69. Valor real. Eu escolho a distribuição igual. Como uma criança de família pobre, Megumin não queria correr riscos com uma recompensa tão grande, escolhendo imediatamente a opção onde teria certeza de receber o dinheiro, sendo também a forma mais segura. Diga-me rapidamente quanto é na verdade. Quanta animação. Sobre o valor real, eu também não tenho certeza. Segurando a mão de Megumin, que estava tão excitada que apertava seu ombro, Sato admitiu a derrota com desamparo. Quando fui perguntar à senhorita Luna naquele dia, ela apenas disse que, se derrotássemos com sucesso a serpente d'água de múltiplas cabeças e a fizéssemos recuar para o lago, o reino daria uma parte dos fundos necessários para despachar o corpo de cavaleiros como recompensa. Quanto é isso? Encolhendo os ombros, Sato Hikaru mencionou um valor que imediatamente sobrecarregou o cérebro de Megumin. Não muito, cerca de 200 milhões de eris. Dudu, 200 milhões. Por que você está tão surpresa com esse valor? Essa era a recompensa se a fizéssemos recuar para o lago e ela continuasse a hibernar. Balançando a cabeça, Sato Hikaru olhou para ela como se visse uma criança digna de pena, por ficar surpresa com apenas esse valor, e continuou em um tom relaxado. Se conseguirmos subjugá-la com sucesso, só a recompensa em si é de 600 milhões. 66. Segurando seu pequeno coração, Megumin sentiu-se sem fôlego. Para ela, esse valor era um estímulo forte demais. Não apenas isso. Então, Sato Hikaru, como um demônio, não se importou se a pobre Megumin poderia suportar e continuou a falar em voz baixa. De acordo com a senhorita Luna, a terra e a água ao redor desta área não podiam ser usadas devido à serpente, se ela for subjugada com sucesso. A área ao redor agora pode ser utilizada. Há até uma alta probabilidade de ser extremamente fértil devido a substâncias venenosas e ao poder mágico. Calculando tudo, deve haver mais algumas centenas de milhões de eris como bônus. Devo estar sonhando. Ao ouvir que havia mais algumas centenas de milhões adicionais, Megumin disse essas palavras, atordoada, com os olhos revirando enquanto desmaiava. Felizmente, a distância entre eles não era grande. A reação de Sato Hikaru foi rápida, segurando Megumin em seu abraço para evitar que ela se machucasse ao cair. Ela realmente desmaiou. Isso é realmente. Vendo Megumin desmaiada com um sorriso feliz, Sato Hikaru curvou a boca. Ele originalmente queria dizer: o que há de tão importante nisso? Mas ao pensar bem, nem mesmo em sua vida anterior, ou no ele antes de transmigrar, se alguém dissesse de repente que ele tinha uma economia extra de centenas de milhões, sua primeira reação seria que era definitivamente falso. Ainda assim, mesmo que ele não agisse como Megumin, que desmaiou imediatamente, pelo menos ficaria confuso por um bom tempo. Este é o encanto do dinheiro. Megumin, Sr. Sato? Neste momento, Yunion, que também tirava uma soneca devido ao consumo de magia, saiu de casa. Ao acordar, ela viu o rosto de Megumin enterrado no peito de Sato Hikaru. Toda a pessoa estava dentro do abraço de Sato Hikaru, próximos como amantes. Após ver tal cena, a mente de Yunion zumbiu, tão surpresa que ficou atordoada, estabilizando-se com dificuldade ao segurar a parede. Com um rosto cheio de descrença, ela olhou para Sato Hikaru e Megumin. O que vocês dois estão fazendo? Hein? Quando confrontado com o mal-entendido de Yunion, Sato Hikaru não estava mais nervoso após sua revelação na noite anterior. Ele não se apressou em explicar. Em vez disso, pressionou propositalmente a cabeça de Megumin contra seu peito, fazendo um gesto como se impedisse Megumin de olhar para trás devido à vergonha. Você não viu? Eu ainda preciso soletrar para você? Vou você e a Megumin, vocês dois. Vendo que Sato Hikaru não explicou e parecia consentir, Yunion ficou tão surpresa que suas pernas ficaram fracas. Ela deslizou imediatamente contra a moldura da porta e sentou-se no chão. Desde quando vocês dois têm esse tipo de relacionamento? Quando Sato Hikaru viu que a reação de Yunion era tão grande, ele sorriu maldosamente e quis adicionar mais. Errado. Yunion, sentada no chão, mudou subitamente de expressão e olhou para Sato Hikaru com muita raiva. Você mentiu para mim ontem à noite. Aquilo não foi uma brincadeira de forma alguma. Você realmente fez algo com a Megumin. Que tipo de palavras idiotas você está dizendo novamente? O rosto de Sato Hikaru escureceu ao ouvi-la, e ele não teve mais a ideia de fazer uma brincadeira. Megumin acabou de ouvir algo que a deixou tão excitada que desmaiou. Eu apenas a segurei para evitar que ela se machucasse. Enquanto falava, Sato Hikaru usou a mão para virar o rosto de Megumin, permitindo que Yunion visse claramente a condição atual da garota. Espere um minuto. Quando Yunion, que começara a acreditar na explicação, viu o rosto feliz de Megumin, ela cobriu a boca com surpresa. Fui eu quem entendeu mal, Sr. Sato. Então você e a Megumin estão apaixonados e não foram forçados? Esse cérebro seu é verdadeiramente irremediável. Após segurar a testa em desamparo, Sato Hikaru finalmente desistiu de explicar e ergueu a mão livre para convidá-la.
Então apenas aceite dessa forma. Você quer se juntar? Capítulo 70. Recompensas do sistema. No final, Yunin ainda não aceitou o convite de Sato Hikaru. Isso porque Megumin, nos braços dele, estava prestes a acordar. Após um pânico inicial, ela se recuperou rapidamente e repreendeu Sato Hikaru, chamando de pervertido antes de puxar Yunin para longe. Quanto a Sato Hikaru, ele apenas deu de ombros, já que não sentia mais nada ao ser chamado de pervertido. Além disso, foi bom que elas fossem embora. Sem elas, não havia barulho e ele poderia descansar. Ele nem sequer teve tempo de verificar a recompensa pela subjugação da serpente d'água de múltiplas cabeças no sistema. Sistema, enviar tarefa. Parabéns, anfitrião, por completar a tarefa, subjugar serpente d'água de múltiplas cabeças. Recompensa obtida, 2 caixas misteriosa comum, 2 caixas misteriosa de luxo, 1 caixa misteriosa de técnica especial. Parabéns, anfitrião, por obter progresso de semeadura, 10%. Existe realmente uma caixa misteriosa de luxo. Essa serpente ainda tem algum prestígio. Ignorando as 2 caixas comuns, a atenção de Sato Hikaru foi atraída pelas outras 2 caixas. O que é uma caixa misteriosa de técnica especial? Quando o anfitrião mata um monstro especial, há uma chance de obter um tipo de caixa misteriosa, capaz de conceder um certo talento ou habilidade do monstro. Habilidade e talento da serpente, hein? Super regeneração? Tipo dragão serpente? Há também a característica de múltiplas cabeças. Imaginando-se tendo que viver com 8 cabeças, Sato Hikaru não pôde deixar de estremecer. Ei sistema, você está brincando, certo? Múltiplas cabeças é considerado talento? Não, múltiplas cabeças não é considerado talento, é linhagem. Esse é o ponto. Reclamando, Sato Hikaru abraçou seus braços trêmulos e disse com desdém, se esta caixa contém múltiplas cabeças, posso rejeitá-la? Sim, contanto que o anfitrião não a use, a recompensa será mantida no espaço do sistema. HU. Isso é bom, isso é bom. Se fosse usada à força, seria um problema saber se eu deveria abri-la. Uma linhagem de dragão serpente e talento de super regeneração. Era um problema saber se esses 2 valiam o risco de ter 7 pescoços adicionais ao abrir a caixa. Na verdade, a linhagem de múltiplas cabeças não é tão ruim. 7 cabeças trabalhando juntas são muito melhores do que ter apenas uma. Além disso, não é necessário que sejam cabeças no pescoço. Vendo a explicação do sistema, Sato Hikaru respirou fundo, imaginando-se tendo 7 cabeças que cresciam em outros lugares. Oh meu Deus, é ainda mais estranho. Balançando a cabeça para descartar essa imaginação, Sato Hikaru não permitiu mais que essa caixa o assustasse e ordenou diretamente. Abra a caixa misteriosa de técnica especial imediatamente. Uma caixa misteriosa de técnica especial foi aberta. Parabéns, anfitrião, por obter Super Regeneração, versão de poder mágico. Super Regeneração, versão de poder mágico, talento especial de ativar Super Regeneração consumindo poder mágico. Enquanto houver poder mágico, mesmo que sua mão seja cortada ou seu coração perfurado, você ainda pode se recuperar rapidamente, no entanto. Como este talento precisa ser ativado pelo anfitrião, se você perder a consciência, não poderá iniciar a regeneração. Isso é verdadeiramente poderoso, mas... Sato Hikaru franziu a testa ao ser envolvido pela explicação do talento especial. No final, ele não estava muito satisfeito. Parece que sem a combinação de ter um corpo enorme e 7 cabeças adicionais, torna-se bastante fraco. Pelo menos não é tão monstruoso quanto o da serpente d'água. Afinal, não era seu desde o início, então obviamente não é 100% compatível e, portanto, incapaz de mostrar sua verdadeira capacidade. Não importa, isso também é bom. Pelo menos posso controlar minhas próprias feridas. Pelo menos quando ele precisa fingir estar ferido. Antes que pudesse uivar, as feridas já estão curadas. Usando a força a uma perspectiva claramente estranha para se confortar, Sato Hikaru acenou com a mão e disse imediatamente, então, abra diretamente o restante das caixas. Caixa misteriosa comum 2 foi aberta. Parabéns, anfitrião, por obter habilidades de culinária intermediárias, caligrafia avançada. 2 caixas misteriosa de luxo foi aberta. Parabéns, anfitrião, por obter proteção contra espíritos malignos. Parabéns, anfitrião, por obter Yamata no Orochi. Essa seleção, a caixa misteriosa comum realmente não tem nenhum prestígio, hein? Vendo a recompensa da caixa comum que foi comprimida em uma única linha de informação, Sato Hikaru reclamou um pouco antes de olhar para a recompensa da caixa de luxo. Proteção contra espíritos malignos, de Re, 0. Inválida o efeito de qualquer maldição, bem como vários debuffs e buffos. Outra bênção do lado do Subaru? Porque a recompensa sempre vem desse mundo. Porque o mundo de Re, 0 e este mundo estão no mesmo universo. A informação de ambos os mundos foi capturada pela Árvore do Mundo quando ela abriu inicialmente o canal mundial. Ok, então para a primeira transmigração, existe a possibilidade de que eu pudesse ter ido para lá? Pensando na Waifu Ren, Waifu Han, Waifu Emília, Waifu Félix, Tosse. Então pensando naquelas atualmente em sua equipe, aquela que sempre se metia em problemas, Aqua, a Uski uma caixa de pólvora que explodiria ao toque Megumin, Darkness, que tinha uma mente torta e gostava de começar encenações vergonhosas em público. Droga, eu não sou super sortudo? Como posso ser tão azarado? Porque o anfitrião trouxe Aqua com ele quando entrou na matriz de teletransporte, o mundo escolhido tornou-se aquele que tinha o maior número de seguidores do culto do eixo. Vendo a explicação do sistema, Sato Hikaru segurou sua cabeça dolorida. Droga, Aqua. Com certeza, é culpa dela novamente. Capítulo 71. A verdadeira conexão entre o universo e o mundo. Quanto à sua má sorte decorrente da presença de Aqua, Sato Hikaru já havia se acostumado.
Sendo assim, o fato de ter sido enviado a este mundo devido à conexão entre Aqua e sua crente foi algo que ele rapidamente deixou para trás, aceitando como mais uma das peculiaridades da sua nova existência. Contudo, falando honestamente, o perigo naquele outro mundo é muito maior do que neste. Além disso, não possuo a habilidade de ressuscitar da morte como Subaru. Na verdade, existe uma chance real de que eu estivesse morto antes mesmo de encontrar qualquer uma das heroínas. Colocando dessa forma, é também por causa de sua imensa sorte que ele foi transmigrado para este mundo de Konosuba, onde os problemas, embora constantes, raramente são terminais. Após consolar-se habilmente de outra perspectiva, Sato Hikaru desviou seu foco para outro lugar. Como foi uma informação obtida ao abrir o canal mundial, então aquele mundo, aquele reino dragão de Lugunica também está neste universo. Ele é considerado outro planeta sob a jurisdição do reino de Deus? Então, será que preciso ir para aquele mundo também? Falando com precisão, este universo está sob a jurisdição do reino de Deus. No entanto, a semente da árvore mundo não precisava ser plantada em cada planeta do universo. Ela só precisava ser plantada em um ou dois mundos-chave onde a maioria das informações se agrega e onde existem flutuações de dados suficientes para sustentar a evolução. Então, isso significa que é opcional, certo? Assentindo com a cabeça, Sato Hikaru lembrou-se subitamente do filho de Reinhard naquele mundo. Não, deveria ser dito, o tratamento dado ao filho biológico do mundo. Não importa que tipo de bênção seja necessária, ela seria concedida. Isso era simplesmente muito mais exagerado do que as trapaças que ele roubou de Aqua. Anteriormente, ele sempre sentiu que não importa o quanto o mundo fosse atencioso com uma pessoa, esse tipo de situação não deveria ocorrer. Mas quando ele pensou que no reino de Deus existe até mesmo uma deusa como Aqua, não poderia ser devido ao fato de Reinhard ser tão bonito que ele atraiu a atenção da deusa que supervisionava aquele mundo, o que explicaria por que a situação era tão exagerada, certo? Além daquelas fãs malucas de mães e de esposas, eu realmente não consigo pensar em qualquer outro motivo que levaria um mundo a mimar tanto uma pessoa. Como a informação da árvore mundo não é suficiente, sou incapaz de confirmar. No entanto, a partir das informações atuais coletadas do Reino de Deus, esse tipo de possibilidade não pode ser eliminado. Informações insuficientes, é isso? Bem, também não é importante, afinal, não estarei indo para lá tão cedo. Assentindo com a cabeça no final, Sato Hikaru não pôde deixar de reclamar. Além disso, até mesmo Eris, que era considerada confiável, podia secretamente descer ao mundo para brincar. Que tipo de características esse reino de Deus possui? Até mesmo pensar usando os dedos dos pés é o suficiente para entender que a maioria deles não deve ser normal. Quando ele falou sobre ser anormal, Sato Hikaru pausou de repente, lembrando-se do certo quarteto da animação em versão Q. Não pode ser que ainda existam a Inzitânia, certo? Aquele tipo de crossover de anime onde os protagonistas de diferentes planetas se reúnem. As informações atuais dentro da árvore mundo são insuficientes, incapazes de confirmar. Semelhante em sua incapacidade de confirmar, mas comparado aos anteriores, foi muito mais curto, embora desta vez, o sistema realmente não soubesse a resposta. Incapaz de confirmar, não importa. Como a árvore mundo continuará a crescer, tudo ficará claro mais cedo ou mais tarde. Embora fosse uma pena que ele não pudesse obter a resposta imediatamente, Sato Hikaru apenas fez essas perguntas casualmente e não se importou realmente com isso. Foi por isso que, após perguntar, ele focou novamente na última recompensa. Yamata no Orochi de Yu-Gi-Oh! Monstro efeito alma. 7 estrelas. Ataque, 2.600. Defesa, 3.100. Dragão fogo. Esta carta não pode ser invocada. No final do turno em que a invocação é revertida, ela retorna para a mão do jogador. Quando esta carta causa dano aos pontos de vida do oponente, compre cartas do baralho até que o número de cartas em sua mão chegue a 5. Olhando para a carta obtida como recompensa final, Sato Hikaru silenciosamente retirou o dragão branco de olhos azuis, que havia obtido anteriormente do espaço do sistema e colocou as duas cartas juntas. Diga sistema, a bênção obtida anteriormente do mundo de Re0 é porque o planeta também está neste universo? Então erguendo as duas cartas de batalha de monstros em sua mão, Sato Hikaru tinha um rosto que não conseguia aceitar o fato e disse com uma expressão ligeiramente perturbada. Por favor, não me diga que o motivo pelo qual esta carta de batalha de monstro aparece é porque este universo também contém um mundo de Yu-Gi-Oh! Não se preocupe, anfitrião, esta recompensa não foi extraída das informações deste mundo. Então, isso é bom. Vendo que o sistema refutou seu palpite, Sato Hikaru deu um enorme suspiro de alívio. Eu ainda pensei que o mundo de Yu-Gi-Oh! Foi criado por alguém do reino de Deus que é viciado em cartas. Aquele mundo é exagerado demais. Após terminar de falar, Sato Hikaru perguntou novamente com curiosidade. Como essas cartas não são deste mundo? Ei, líder de equipe. Justo quando Sato Hikaru queria perguntar de onde vinha a carta de Yu-Gi-Oh!, a voz de Chris foi ouvida do lado de fora. Sato Hikaru virou a cabeça e ficou surpreso ao ver que Chris, que acabará de terminar seu banho, havia recuperado completamente sua aparência heroica anterior. Até mesmo o cabelo em sua cabeça, que havia sido queimado em pelo menos metade, também havia se recuperado. Como ela fez isso? Vendo Chris, que havia retornado à sua aparência original, Sato Hikaru parou de conversar com o sistema e moveu-se imediatamente para o lado dela, estendendo a mão para tocar os cabelos dela. É cabelo de verdade. Ei, o que você está tocando? Dando um tapa na mão de Sato Hikaru que a tocou sem permissão, Chris recuou timidamente 2 passos e então encarou Sato Hikaru com raiva. O quê? É ruim eu ter me recuperado? Porque suas expressões são como se estivessem vendo o fim do mundo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 72. Celebração e o churrasco prometido. Para a nossa vitória, um brinde.
Tarde da noite, à beira do lago, Sato Hikaru e os membros de sua equipe construíram uma fogueira para churrasco, a fim de celebrar a vitória de hoje. Hoje, antes de lutarmos, prometi a todos que faríamos um churrasco após a batalha. Agora, pessoal, por favor, comam e bebam. Vendo seus membros de equipe de alto astral, Sato Hikaru também retirou 2 refrigerantes alcoólicos do espaço do sistema. Bebidas alcoólicas, comida, roupas de cama, roupas recém-limpas, etc. Sato Hikaru havia preparado bastante em seu inventário. Após Sato Hikaru recuperar a recompensa pelo grifo, ele se preparou para a possibilidade de precisar ficar na natureza. E foi uma sorte que hoje os preparativos foram úteis. Contudo, o prato principal da noite não eram os ingredientes comuns que ele havia preparado. Aqua, a carne foi processada? Parece que há um pouco mais. Em relação à serpente aquática de múltiplas cabeças que havia sido cuidadosamente cortada, Aqua sentiu que ainda poderia haver alguma substância venenosa nela. Então ela levantou a mão e lançou magia de purificação. Purificação divina. Essa coisa é tão problemática de lidar? Vendo Aqua enrolando por lá, Sato Hikaru cortou imediatamente uma seção que não havia sido purificada e jogou a carne da serpente provavelmente venenosa para Darkness, dizendo: Darkness, você quer tentar comer um pouco? Querer que eu prove veneno. Aya, eu entendo. Eu vou tentar. Espere um minuto, não coma de verdade. Vendo Darkness realmente prestes a comer aquele pedaço de carne, Chris segurou suas mãos urgentemente. Se você comer isso, vai morrer, mesmo que você não seja uma exceção. Na verdade, isso não é necessariamente verdade. Megumin, que estava ao lado e observava a serpente de múltiplas cabeças, esse ingrediente alimentar que era cheio de nutrição e valor de experiência, e que ela esperava há muito tempo e ainda não conseguia comer, pulou imediatamente. Se você se refere a cobras venenosas, o veneno geralmente está localizado na bolsa de veneno, e não há veneno na carne. Digna de ser um membro do clã Demônio Carmesim, verdadeiramente uma professora. Mostrando um polegar para cima para Megumin, Sato Hikaru persuadiu Darkness. Contudo, Chris também tem razão. Você não deveria comê-la crua. É melhor colocá-la na grade do churrasco. Então tente provar uma vez que estiver cozida. Esse é o meu ponto. Chris olhou freneticamente para Sato Hikaru e Megumin, enquanto Darkness, que estava ao lado, aproveitou imediatamente essa oportunidade e colocou o pedaço de carne em sua boca. Que borrachento, um pouco com gosto de peixe, mas ainda aceitável. É também bastante doce. Não coma cru. Chris, que não achava que Darkness realmente tentaria, empurrou Darkness urgentemente e colocou a mão na boca dela. Cuspa rápido. Eu engoli. Segurando as mãos de Chris que se moviam em direção à sua garganta, Darkness lembrou-se do sabor e disse: na verdade, tinha um gosto muito bom. E não parece haver nada de errado com isso, deve estar correto. Falando na metade, Darkness pressionou de repente o estômago. Aqua, vem aqui rápido, parece que Darkness está envenenada. Vendo Aqua confusa e os outros, Sato Hikaru moveu-se para o lado de Megumin e disse suavemente: Professora Megu, você não disse que a carne de cobra não tem veneno? O que há com a situação? Bem, isso estava escrito no livro que li. Sato Hikaru ficou atordoado quando ouviu isso e olhou para Megumin. Você é realmente capaz de ler livros além daquele com magia de explosão? Não fale como se eu fosse alguém de um planeta de explosão cujo cérebro só estivesse cheio de magia de explosão. Não é esse o caso? Você está procurando uma briga, certo? Calma, Megumin. Vendo que Sato Hikaru e Megumin estavam prestes a brigar novamente, Yunin, que estava ao lado, segurou Megumin rapidamente, impedindo-a de pular. Além disso, o assunto sobre o veneno da cobra não estar localizado na carne também era algo que li em livros. Megumin não está errada. Então isso significa que há algo errado com o material didático do seu clã Demônio Carmesim. Apoiando o queixo, Sato Hikaru mostrou uma expressão preocupada. Não é à toa que eles conseguiram treinar uma maga que só conhece um tipo de magia. A próxima geração do clã Demônio Carmesim é verdadeiramente preocupante. Você briga, vamos brigar. Megumin, acalme-se. Senhor Sato, você também. O material didático do clã Demônio Carmesim não tem problema nenhum. Bem, vendo que a honesta Yunin havia começado a ficar chateada, Sato Hikaru levantou rapidamente a mão em rendição e disse: Tudo bem, essa é a minha falha. Eu não deveria ter exagerado. Fui um aventureiro como você, que nem é um mago, naturalmente você não saberia quantos livros precisam ser lidos antes de se tornar um arquimago. Olhando para o rosto de Yunin, Megumin bufou friamente e não continuou a discutir com Sato Hikaru. Yunin, que viu isso, também deu um suspiro de alívio e então falou incerta. Quanto àquela carne de cobra? Provavelmente é porque a serpente aquática de múltiplas cabeças vive dentro do lago venenoso, então foi contaminada com algum veneno? Erguendo as sobrancelhas, Sato Hikaru assentiu compreensivamente. Entendido, foi marinada, certo? Capítulo 73. Venenoso. Provavelmente porque a serpente aquática de múltiplas cabeças viveu em um lago venenoso, então foi contaminada com veneno? Entendo, então foi marinada. Assentindo com a cabeça em compreensão, Sato Hikaru cortou outro pedaço de carne e colocou-o na grade do churrasco. Então vamos tentar esterilização em alta temperatura. Vamos ver se ainda há algum veneno depois de cozido. Após falar, Sato Hikaru encarou Megumin e Yunil. Desta vez, qual de vocês vai tentar?
Quando ouviram sobre provar veneno, ambas balançaram a cabeça loucamente e seus olhares moveram-se em direção a Darkness, que havia provado anteriormente. Então, ela não está mostrando nenhum sinal de estar envenenada, certo? Aqua deu uma conclusão após seus diagnósticos. Em apenas uma palavra silenciou imediatamente Sato Hikaru e os outros dois que estavam discutindo, bem como Chris, que estava tão ansiosa que suava. Então se ela não está envenenada. No final foi Chris, a melhor amiga, quem reagiu primeiro e olhou para Darkness, que segurava o estômago como se estivesse suportando algum tipo de dor. Então, o que há com Darkness? Ela precisa ir ao banheiro. Doutora Aqua, que acabará de terminar os diagnósticos, segurou o peito e fez uma pose de profissional empurrando óculos inexistentes. Deve ser porque a nutrição na serpente aquática de múltiplas cabeças é alta demais. Há também algum efeito em promover a circulação sanguínea e a digestão. Por isso parece assim. Uma resposta tão exagerada foi verdadeiramente inesperada por Sato Hikaru. Então foi realmente marinada? Virando a cabeça e olhando para Yunyun, a pequena idiota que havia feito o palpite errado, ela corou. Então o meu primeiro ponto estava correto. Felizmente ainda havia Megumin, que estava ao lado e se levantou para bloquear, erguendo a cabeça orgulhosamente. Quem foi que disse aquilo de novo? A ignorante que mencionou que o material didático do clã Demônio Carmesim era problemático? Sato Hikaru, que foi surpreendido por Megumin, curvou os lábios e estava prestes a contra-atacar quando se lembrou de algo. Espere. Parando Megumin, que pulava na frente dele. Sato Hikaru virou a cabeça para o outro lado e olhou para a carne de cobra que não havia sido completamente processada depois de tanto tempo. Então olhou para a doutora Aqua fazendo pose. Então, o que a Aqua esteve processando por tanto tempo? Diante dessa pergunta, tanto Megumin quanto Yunyun também ficaram em silêncio. As três pessoas curiosamente foram em direção ao lado da carne de serpente que Aqua estivera processando e observaram cuidadosamente. Yunyun observou por um tempo e estimou. Comparado àquele que não havia sido processado, parece ter mais brilho? Megumin cutucou a carne da serpente e também disse. O conteúdo de água também era maior. Sato Hikaru moveu-se para frente e cheirou. Cheira, cheira. Também não há cheiro de sangue. Após verificar, os três trocaram olhares, e Sato Hikaru concluiu. Parece não haver nada de errado com sua aparência. Devemos provar? Megumin e Yunyun, que anteriormente eram muito resistentes, não tinham mais objeções. Afinal, até mesmo Darkness, que havia comido carne não processada, não foi envenenada. Não poderia ser a porção que Aqua processou usando luz sagrada que ainda teria algum veneno, certo? Cada um pegou um pedaço de carne e colocou na boca, antes que 3 segundos tivessem passado. Pui, pui, pui. Que diabos é essa coisa? Como não tem gosto nenhum? Dissolveu imediatamente quando entrou na boca, parecia estar comendo água. Cuspindo a carne da serpente, os três sentiram cuidadosamente a condição de seus corpos. No ingrediente alimentar, parece não haver energia sobrando. Trocando olhares silenciosamente, os três voltaram o olhar imediatamente para Aqua. Aqua. No final, Sato Hikaru foi quem agiu primeiro, colocando a mão no ombro de Aqua. Você, o que diabos você processou? Desperdiçando metade do meu dia, até mesmo desperdiçando o ingrediente alimentar. Megumin, que também estava seguindo de perto, foi atrás e segurou Aqua, usando o braço para sufocá-la. Um cara que desperdiça comida como você deveria receber punição celestial. Isso, senhor Sato. Megumin, acalmem-se. Apenas a gentil Yunyun não atacou. Em vez disso, ela tentou puxar Megumin e Sato Hikaru de volta. Tenho certeza de que a senhorita Aqua também não fez isso intencionalmente, então isso... Uau! Aqua, que ainda não sabia de nada, gritou alto, ergueu a mão e arranhou tudo em pânico enquanto pedia ajuda. Vou morrer, socorro. Espere, Aqua, solte-me, eu estou quase. Então Darkness, esta dama cavaleira que já estava suportando muita dor, foi pega por Aqua e até puxada, sentindo apenas o transporte dentro de seu abdômen para escapar. Quão doloroso, quão feliz, mas eu não posso. Ai. Aqua, solte-me rápido. Darkness, aguente firme. Em pânico, Chris, que estava ao lado, bateu rapidamente na mão de Aqua. Senhor Aqua, solte sua mão rapidamente se isso continuar. Darkness morrerá de alguma outra maneira. Justo quando todos estavam fazendo um alvoroço. A carne de serpente que foi colocada anteriormente por Sato Hikaru na grade do churrasco estava liberando um pouco de óleo fervente. A festa de celebração desta noite estava verdadeiramente barulhenta. Capítulo 74. Embora estivesse tudo muito barulhento, no final, sob o lembrete do cheiro de carne queimada vindo da grelha, todos finalmente se acalmaram e não estragaram completamente o banquete de comemoração. Darkness também conseguiu escapar de Aqua com um pouco de sorte e não morreu ali mesmo. E quando as pessoas que estavam deitadas no chão após ficarem bêbadas foram acordadas pelo sol, já tinham se passado 3 dias. Quando todos retornaram a Axel após uma simples limpeza e banho, o tempo já estava perto do anoitecer. Então desperdiçamos o dia inteiro. O dia anterior tinha sido exaustivo e mesmo naquele horário, Hikaru Sato ainda estava um pouco sonolento ao falar. Vou ao sindicato entregar a missão da serpente aquática de várias cabeças agora, e quanto a vocês? Querem vir comigo ou ir direto para o hotel? Você ainda precisa perguntar isso. É claro que vamos todos juntos. Megumin, ao lado, bufou animadamente. Nós caçamos muitas serpentes aquáticas. Como posso deixar que essa oportunidade de brilhar seja aproveitada apenas por você? Tudo bem, então devo esperar que você assuma a posição central? Esfregando as têmporas, Hikaru Sato, que sentia um pouco de dor de cabeça devido à ressaca, sugeriu diretamente. Fiquem à vontade para entregar a missão. Eu quero voltar para o hotel e dormir uma noite inteira agora.
Como pode ser isso? No entanto, antes que Megumin concordasse, Yunin ao lado levantou-se decidida. Senhor Sato, você é o capitão do nosso esquadrão. E graças ao seu plano e ao golpe final que conseguimos desferir, podemos lutar com sucesso contra a serpente aquática de várias cabeças. Como você pode não ir? Ok, eu vou. Diante da seriedade de Yunin, Sato Hikaru levantou as mãos e se rendeu diretamente. Mas eu vou apenas entregar a tarefa, sairei logo em seguida. Não tenho interesse em ser o centro das atenções. Prefiro estar na minha cama dormindo do que sendo observado como um macaco em um zoológico. Desta vez Yunin não objetou mais. Ela sentia sinceramente que Hikaru Sato, que tinha contribuído mais, merecia aquela honra. Quanto às outras coisas que ele não gostava sobre o reconhecimento, Yunin não forçaria a aceitar. Já estamos no sindicato, anime-se. Chris, ao lado, claramente apoiava a ideia de Yunin e deu um tapinha no ombro de Hikaru Sato. Você é um grande herói desta missão, deveria estar mais feliz. Após pressionar as costas de Hikaru Sato para forçá-lo a estufar o peito, Chris sorriu e empurrou Hikaru Sato para dentro do sindicato. E então, bem em frente ao balcão de atendimento do sindicato, um grupo de pessoas vestidas com a armadura oficial do reino virou seus olhares em uníssono para eles. Isso é um guarda de aplicação da lei? Chris, atrás de Sato Hikaru, esticou a cabeça e olhou para o grupo de pessoas à sua frente um pouco estranhada. Algo aconteceu no sindicato? Não. Diferente de Chris, Hikaru Sato percebeu prontamente que algo estava errado. Uma mulher vestida como promotora parecia estar conversando com um funcionário do sindicato atrás do balcão. Seu olhar era vago, mas, na verdade, estava examinando o grupo deles. Eles parecem estar vindo atrás de nós? Apertando a espada sagrada em sua cintura, Hikaru Sato ativou silenciosamente a potência máxima de seu escudo mágico e posicionou-se na porta do sindicato. Ele observou calmamente a inspetora confirmar algo e caminhar em sua direção com um rosto sério. Vocês são o esquadrão do aventureiro Hikaru Sato, correto? Ouvindo a outra parte mencionar seu nome, Hikaru Sato ficou um pouco surpreso. É lógico que ele e Aqua não estão neste mundo há muito tempo. Eles não cometeram adultério e, em segundo lugar, não mataram ou incendiaram nada. Então como poderiam ter sido encontrados pela promotora? Se fosse porque Megumin forneceu ao culto de Axis na capital da água aquele tipo de esquema de pirâmide. A pregação fraudulenta teria sido exposta e ele teria sido caçado. Ou talvez Darkness, uma dama aristocrática fugitiva, estivesse sendo procurada pela família para um casamento forçado. Mesmo que Chris estivesse jogando algum tipo de jogo de ladra, ela teria sido descoberta pelas pessoas do reino e estaria sendo procurada. Porque esses motivos provocariam o departamento de aplicação da lei do reino, Sato Hikaru não ficaria surpreso. Mas o fato de virem encontrá-lo especificamente o deixava sem entender. Eu sou Hikaru Sato. Há algum problema comigo? Mas se não entende, não entende. Hikaru Sato não é uma pessoa que se assusta com pouca coisa. Ele deu um passo à frente para bloquear a visão de todos os seus companheiros de equipe, olhando para baixo para a promotora. Eu não deveria ter feito nada que exigisse que a promotora viesse até aqui pessoalmente, deveria? A promotora de aparência forte não pôde deixar de dar um passo para trás sob o olhar de Hikaru Sato, e então cerrou os dentes e endireitou-se novamente. Eu sou a promotora do reino, Sena. Dizendo isso, a promotora ergueu o documento em sua mão e girou-o para Hikaru Sato, como se quisesse mostrá-lo. Aventureiro Hikaru Sato, agora suspeito que você tenha cometido o crime de subversão do país, por favor, venha conosco. Suspeita a acusação. Sem se assustar com a acusação exagerada, Hikaru Sato estendeu a mão diretamente para pegar o documento e zombou enquanto folheava. Então, promotora, pode me explicar por que existe uma suspeita tão ultrajante? Após falar, Sato Hikaru ergueu a cabeça e estreitou os olhos, liberando levemente um traço de aura assassina, olhando para a promotora e os guardas atrás dela. Afinal, sou apenas um aventureiro. Como posso não parecer alguém que se envolveria com um crime tão grave, certo? Bum bum bum. Apenas varridos pelos olhos de Sato Hikaru, aqueles guardas pareceram ser alvejados por alguma besta feroz, e puxaram suas armas sob pressão. A atmosfera no local tornou-se subitamente tensa. Capítulo 75. Afinal, sou apenas um aventureiro comum. Como posso estar envolvido com traição? Se Hikaru Sato tivesse dito isso quando entrou pela porta, a promotora Sena e os guardas poderiam ter acreditado. Mas agora, quando ele realmente percebeu que Hikaru Sato era apenas uma pressão enorme trazida por seu olhar, ele o ouviu dizer isso. Todos têm apenas um pensamento em mente. Se você ainda é comum, então os aventureiros deste mundo são terríveis demais. É realmente bom desembainhar sua espada diretamente contra mim? E Sato Hikaru olhou para os guardas que sacaram suas armas. Não apenas não estava nervoso, mas sorriu e olhou para eles de lado. Vocês têm certeza? Vocês realmente querem desembainhar uma faca contra mim? Enquanto falava, o poder mágico no corpo de Sato começou a convergir, e um impulso enorme e aterrorizante começou a subir dentro dele. Baixe suas armas. Todos baixem as armas por mim. No final, foi a promotora líder Sena quem se levantou e ordenou que todos guardassem suas armas. Vendo isso, Hikaru Sato deu de ombros e sacudiu o documento em sua mão. Os documentos parecem problemáticos demais. Diga-me, promotora Sena, o que eu fiz para ser acusado de subversão do país? Embora ele tenha dito isso, na verdade, Hikaru Sato usou o olho da sabedoria para ler todo o conteúdo quando estava casual. A razão pela qual ele queria perguntar novamente e deixar que a promotora dissesse isso sozinha era principalmente para ver quem estava por trás do problema. E após esse assunto vir à tona, qual era a atitude do Departamento de Aplicação da Lei do Reino e qual era a atitude do sindicato? Portanto, após guardar sua arma do outro lado, Hikaru Sato também cooperou para conter seu ímpeto, de modo que essa corajosa dama promotora pudesse explicar as coisas claramente.
Aventureiro Hikaru Sato, antes de descrever seu crime, por favor, responda a algumas perguntas. O local onde você lutou com o alto demônio Oust é a leste da cidade de Axel. Sim, de fato a leste da cidade. Então, costumava haver um bosque a leste da cidade, que agora foi apagado pela magia. Isso também está relacionado a você? Isso mesmo, foi apagado por mim com magia de explosão. Após Hikaru Sato dizer que apagou com magia de explosão, o sindicato instantaneamente ferveu. Naquele dia, Hikaru Sato usou uma magia de explosão tão ultrajante a uma distância tão próxima a leste da cidade, e naturalmente muitas pessoas notaram. E há também muitos aventureiros que precisam sair da cidade para realizar tarefas, e após a notícia se espalhar, muitos aventureiros viram com seus próprios olhos nos últimos 2 dias, o que parece ser algo roído no chão por alguma existência aterrorizante. É apenas porque Hikaru Sato, Megumin e o Neon não mencionaram isso aos outros. Luna também é uma pessoa estrita, então ninguém jamais soube quem o fez. Agora, assim que ele ouviu Hikaru Sato admitir francamente na frente da promotora, o resto do sindicato olhou imediatamente para Hikaru Sato com um olhar de quem vê um monstro. Realmente falso. É realmente esse o limite que os humanos podem alcançar? Eu sempre pensei que era um produto do castigo divino. Algum de vocês sabe o nome do adulto? Parece tão jovem. Após ouvir um pouco a discussão ao redor, descobri que a maioria dos aventureiros adorava e elogiava. E havia muitas funcionárias do lado do sindicato olhando para eles com olhos brilhantes. Desta forma, parece que as pessoas que querem se envolver são, muito provavelmente, não aventureiros e pessoas no sindicato. Caso contrário, a outra parte definitivamente não perderia esta boa peça agora. E ele definitivamente mostraria a normalidade após ouvir a si mesmo admitir que a floresta foi apagada por si mesmo. Mas já que você não é um aventureiro ou um sindicato, é ainda mais irracional se preocupar. Após ele e Aqua virem a este mundo, eles basicamente vagaram pelos 2 lugares de estalagens e sindicatos. Nos últimos dias, a equipe esteve em uma missão para Moer, e ele nem sequer teve a experiência de fazer compras neste outro mundo. Você não viu que você nem sequer teve tempo de visitar a loja de adereços mágicos da irmã mais velha Viz e as irmãs Sucubus características de Axel? Então qual é o problema? Por que apaguei a floresta, então fui traidor? Claro que não, se o Sr. Sato destruir a floresta fora da cidade apenas por causa de magia experimental. Isso no máximo multará você em uma soma de dinheiro para restaurar o ambiente. Ouvindo a explicação da promotora, Hikaru Sato não se apressou em dizer nada, mas esperou silenciosamente pela segunda metade da sentença. Mas, com certeza, a promotora mudou repentinamente seu tom após concordar com as palavras de Hikaru Sato, porque sua vibração mágica era muito grande. Causou o colapso da muralha leste da cidade, muitos soldados ficaram feridos e algumas casas de pessoas comuns também foram danificadas no terremoto. Portanto, você me define, um aventureiro que lutou ferozmente com um demônio de alto nível com mais intenções fora da cidade para proteger Axel. E finalmente matou o demônio para proteger toda a cidade de Axel, como um traidor com mais intenções para danificar deliberadamente as defesas da cidade. Antes que a promotora pudesse dizer seu crime, Hikaru Sato declarou diretamente o que ela queria dizer à sua própria maneira, e a natureza do assunto mudou silenciosamente. Além disso, Hikaru Sato sacudiu deliberadamente o documento em sua mão e zombou. Então, mesmo que seja para proteger a cidade, é para o reino resistir à invasão demoníaca e causar danos acidentais à cidade. No final, mesmo que você mate o demônio com sucesso e proteja mais pessoas, você será julgado por traição e precisará pagar compensação ao reino, certo? O restante das pessoas no sindicato tinha acabado de saber quem apagou a floresta. E naturalmente era ainda mais impossível saber que Hikaru Sato também tinha matado o demônio de alto nível Oust. No momento, ouvindo que Hikaru Sato tinha realmente matado um demônio de alto nível, e que ele o tinha matado muito perto fora da cidade de Axel, todos ficaram imediatamente em silêncio. Então todos olharam para as promotoras e guardas que estavam na frente de Hikaru Sato e suspeitaram que eles iam prender o herói. Capítulo 76. O efeito da mesma coisa falada de populações diferentes é muito diferente. Se esse incidente saísse da boca de Senna, então desta vez era que Hikaru Sato destruiu as defesas da cidade de Axel e causou indiretamente o dano de muitas casas particulares, então era suspeito de traição. Então parece que não há problema algum em acusá-lo de subversão do Estado? Mas a mesma coisa tornou-se na boca de Hikaru Sato. Proteja os heróis de Axel, lute contra os altos demônios que vagam fora da cidade de Axel e finalmente tenha sucesso em lutar contra os demônios. Como resultado, após retornar à cidade, ele foi falsamente acusado de traição por danificar as defesas da cidade, e ele deveria ser derrubado e condenado. Mas nem todo mundo é Aihara Ryu, que pode apontar para a cidade danificada em batalha e repreender os bastardos após ser protegido. Olhe para o que você protegeu. Alvo. Naturalmente, as pessoas ficaram conscientemente do lado do herói manchado, e todos pensaram que estariam do lado da justiça. Apenas. Se foi sabotagem intencional, dano acidental durante a batalha e se houve realmente um assassinato de demônios de alto nível, tudo isso só pode ser concluído após investigação. A promotora Senna parecia estar muito preparada para esta cena, transformou diretamente a prisão em uma investigação, olhou para os aventureiros fracamente inquietos ao seu redor e empurrou seus óculos calmamente. O crime de subversão do Estado também se aplicará a pessoas que não sejam o principal culpado, dependendo das circunstâncias, e se você também quiser entrar na prisão juntos para ser investigado, não tem opinião. Instantaneamente, os aventureiros que ainda estavam fracamente inquietos agora há pouco, como se estivessem prestes a defender os heróis, todos se acalmaram. Quando o olhar de Hikaru Sato passou, o olhar de todos mudou de vergonha, e ninguém se atreveu a olhar para ele novamente.
Então esse é o caso, não tenho problema se precisar ajudar na investigação, mas espero cooperar com a investigação como assistente, não como suspeito. O que deve estar bem, certo? Após dizer isso, Hikaru Sato viu que as sobrancelhas de Senna franziram ligeiramente, como se ele quisesse recusar, e ergueu diretamente a mão para interromper. Você não precisa se apressar em responder a esse assunto, só porque tenho que enviar uma missão de cruzada. Não é tarde demais para dizer isso quando terminar de enviar. Ou dizer, você nem quer me dar que lutou contra o Alto Demônio, uma missão de entrega? Senna obviamente sabia que diante de uma pessoa forte como Hikaru Sato, ainda era muito provável que o homem forte que protegia a cidade não pudesse ser pressionado demais. Então, diante da proposta de Hikaru Sato, ela finalmente cedeu silenciosamente ao balcão. E Hikaru Sato levou a nervosa Aqua e os outros e chegou a Luna na frente de todos no sindicato generosamente. Senhorita Luna, você se lembra da missão sobre a qual perguntei com você antes? A anterior. Poderia ser. Pensando em alguma possibilidade, Luna cobriu sua pequena boca e olhou para Hikaru Sato em descrença. Felizmente não é um insulto. Hikaru Sato, por outro lado, empurrou seu cartão de carreira na frente de Luna, deu de ombros ao mesmo tempo e disse alto. Apenas ontem, minha equipe atacou com sucesso a serpente aquática de várias cabeças entrincheirada no lago perto da cidade de Axel, por favor confirme. Mais uma vez, as pessoas do sindicato ficaram chocadas com as palavras de Hikaru Sato, e os arredores tornaram-se tenazes novamente. Até Luna olhou para o registro da cruzada no cartão de carreira de Hikaru Sato atordoada, incapaz de falar por um longo tempo. Após Luna reagir, examinou-a cuidadosamente 2 vezes e confirmou que ela não estava deslumbrada 3 vezes. Ela soltou um longo suspiro e olhou para Hikaru Sato com olhos brilhantes. Após a confirmação, foi confirmado que a equipe do aventureiro Sato Hikaru lutou com sucesso contra um monstro de recompensa ultra perigoso, a serpente aquática de várias cabeças. Após respirar fundo e aumentar seu já magnífico capital em alguns pontos, Luna curvou-se sobre Hikaru Sato e curvou-se profundamente. Obrigada por sua contribuição para a cidade de Axel, em relação à contabilidade de recompensas e assuntos de acompanhamento da serpente aquática de várias cabeças. O sindicato enviará alguém para lidar com isso, que será distribuído em alguns dias. Originalmente, os agradecimentos por este assunto deveriam ter sido realizados após o lado do sindicato enviar alguém para o lado da serpente aquática de várias cabeças para determinar o sucesso da cruzada, ou que forte evidência Hikaru Sato poderia fornecer no local. Mas aparentemente Luna também estava insatisfeita com a atitude do promotor do reino, então após apenas ler as informações no cartão de carreira, ela agradeceu diretamente ao promotor na frente do promotor e na frente de todos os aventureiros. Momento. O sindicato dos aventureiros que acabou de ficar em silêncio está fritando a panela novamente. É realmente uma serpente aquática de várias cabeças. Esse é um monstro ultra perigoso que nem o reino pode ajudar. É realmente sendo caçado? É tão poderoso com uma equipe de apenas 6 pessoas, mata super monstros que os cavaleiros do reino não conseguem lidar. Ouvindo a discussão ao seu redor, Hikaru Sato, que retirou seu cartão profissional, olhou para os promotores e guardas que também estavam chocados e sorriu. Já estou cansado após a cruzada contra a serpente aquática de várias cabeças, agora quero voltar e descansar um pouco, sem problemas, Lorde Promotor. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!